Ei, ei, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Collab. Eu sou Samila Estevam, psicóloga clínica, e nesse episódio nós vamos encerrar nossa série falando sobre os 5 grandes fatores de personalidade. E nesse episódio nós vamos falar sobre o fator de personalidade realização, que vocês também podem encontrar como conscienciosidade, mas como o termo é muito difícil, muito complexo, a gente vai usar o termo de realização para ficar um pouco mais simples. Esse fator de personalidade traz algumas características muito marcantes nas pessoas, né, quem possui um alto nível nesse fator aí. E eu sei que de cara as pessoas vão querer muito ter ele mais aflorado, porque ele aparenta ser muito bom, mas ele também tem alguns prejuízos. E eu vou compartilhar todos eles com vocês e também algumas dicas para você que tem esse fator de personalidade no nível mais alto, conseguir trabalhar para que você tenha uma caminhada aí mais assertiva na sua jornada. As pessoas que possuem um alto nível nesse fator de personalidade, elas têm algumas características muito marcantes que são elas: motivação para o sucesso e perseverança, tendem a perseguir as metas, são bons em equipe, são organizados, pontuais, confiantes, alcançam os objetivos futuros sacrificando o presente, têm muita ambição e são muito dedicadas ao trabalho. Então, me ouvindo falar, eu tenho certeza que você pensou que são características muito maravilhosas, né? Eu sou uma pessoa que tenho esse fator de personalidade um pouco mais alto também, então eu posso falar com propriedade dos benefícios e dos prejuízos que eu carrego por ter esse fator de personalidade. Obviamente que se você me ouve falar sobre isso, você vai entender que, consequentemente, as pessoas que têm ele mais elevado, né, esse nível um pouco mais alto, vão ter mais sucesso no trabalho, vão conseguir conquistar muito mais coisas, porque são muito determinadas, são muito confiantes e executam o trabalho delas ali no contexto profissional com muita excelência. Então, obviamente, isso vai trazer grande retorno, mas também tem pontos bem negativos aí que a gente precisa trabalhar e equilibrar. Os subfatores desse fator de personalidade são competência, ponderação, prudência, empenho e comprometimento e detalhismo. Então é importante também, como eu já falei nos outros episódios, os subfatores eles também vêm em níveis, tá? Então necessariamente a gente não precisa ter todos os subfatores nesse mesmo nível, tá bom? Então é importante para a gente conseguir ir construindo aí essa narrativa. E uma coisa super legal é que no teste a gente consegue ter os níveis bem descritos, né? Então vai vir ali o seu nível de fator de personalidade e o nível de cada subfator. Fica muito mais fácil você conseguir compreender o seu modo de funcionamento e o que você precisa trabalhar para equilibrar dentro dos subfatores também. Algumas características muito marcantes também de quem tem esse fator de personalidade um pouco mais estruturado e mais alto é que as pessoas elas tendem a ter um perfeccionismo. Eu sei que isso parece ser um defeito muito luxuoso, muito gostoso e bonito de se ter, mas o perfeccionismo ele também é um dos caminhos que levam as pessoas a procrastinarem. Então, como elas têm tendência à rigidez, né, as pessoas que têm um alto nível de realização, elas têm tendência a ser muito perfeccionistas e, consequentemente, procrastinam muito. Então, constantemente estão tentando fazer, nunca tá bom, procrastinam, porque acham que nunca tá bom o suficiente. Então, levando um pouco para o meu contexto mais prático, por muito tempo, eu adiava realizar algumas coisas, cumprir algumas atividades, porque eu achava que eu não tinha condições o suficiente para executar aquilo de uma forma excelente. Então é muito importante a gente tentar equilibrar, porque o perfeccionismo ele não é um defeito legal de se ter, ele traz muitos prejuízos. E como vocês sabem, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né, sobre a procrastinação. Procrastinação ela acaba fazendo com que a gente tenha comportamentos que vão trazer prejuízo para o nosso funcionamento também. Agora, voltando para falarmos um pouco mais sobre a realização, e ele está muito conectado ao sucesso profissional, né, a pessoa ser muito boa em equipe, em executar com muita qualidade ali o que faz. Tem o outro lado da moeda, né? A pessoa que tem a realização ali de uma forma muito mais alta, ela tem tendência a ser muito rígida, a não flexibilizar muitas coisas. Como um dos pontos aqui que eu falei para vocês, acabam sacrificando o presente em prol de algo do futuro. Então são pessoas que acabam sendo muito rígidas na hora de começar um curso, por exemplo, e abrem mão da vida social, ou quando decidem encarar uma dieta, são muito radicais. E como vocês bem sabem, né, tudo que é muito rígido, eu explico até isso para os pacientes, tudo que é muito rígido traz muito prejuízo.
Então, o ideal na nossa vida é que a gente venha aprender a ter jogo de cintura, flexibilizar um pouco mais as coisas, porque a rigidez ela traz esse sofrimento, né, essa dureza. E é um outro lado da moeda de ter esse alto nível de realização. Eu sou uma pessoa, e aí, se você não ouviu os outros episódios, eu sugiro que você vá ouvir, que eu falei sobre todos os outros fatores de personalidade, mas eu comentei em um dos episódios aqui falando sobre socialização, que também é um fator muito alto que eu tenho, né? Os dois mais fortes, com o nível mais alto que eu tenho, é socialização e realização. E parece, né, que eles vão brigar entre si, mas tem como, né, gente? Cada um vai ter uma dose ali, um nível, e eles se conectam, eles conversam entre si e formam quem nós somos. Mas a realização, no meu caso, me faz ser muito motivada para o meu trabalho, me faz, né, gastar e investir horas e horas ali estudando, trabalhando, né, em prol de algo que eu acredito. Eu tenho tendência a investir muito mais no meu contexto profissional. Mas, em contrapartida, eu tenho uma tendência muito grande a ser muito rígida, muito inflexível em muitas coisas. Então, isso traz um prejuízo para mim, para o meu contexto de trabalho também e muitas vezes para os meus relacionamentos, porque eu acabo me cobrando muito, exigindo muito mais. Então, de uma forma prática, para você que talvez também tenha um alto nível de realização, é trazer um pouco mais para si esse lugar de autocompaixão, entender que você fez o que dava para ser feito, né? Aquela frase super clichê, mas todo clichê é clichê porque é real. É antes feito do que perfeito. Então, é muito importante a gente pensar que vai ser executado, né? A gente precisa cumprir, nem sempre vai estar excelente. Claro que a gente precisa buscar excelência, um trabalho de qualidade, mas a gente também precisa entender que as coisas nem sempre vão estar sendo feitas no nosso melhor dia, no nosso melhor momento. E aprender a ter esse jogo de cintura faz a gente construir uma vida saudável, mais coerente com o que a gente acredita, faz a gente estabelecer uma vida na nossa saúde mental mais coerente, mais leve, mais tranquila, que vai possibilitar a nossa vida ser muito mais leve. Tudo que eu falei aqui sobre a realização não necessariamente está conectada somente ao trabalho, tá, gente? Então, vai estar conectada a muitas outras coisas. Mas, de forma geral, ela está muito atrelada à pessoa estar focada ali em ter sucesso no que executa. Então, seja em começar uma nova atividade, atividade física, no caso, seja executar uma nova atividade no trabalho, uma dieta, construir algo, né, do zero, sempre vai demandar muita energia daquela pessoa. Então, é muito importante a gente tentar equilibrar, porque mesmo que ela soe aos nossos ouvidos como algo muito bom, nossa, eu quero ter aquilo ali, eu quero trabalhar para ter um alto nível de realização, também traz muitos prejuízos. Então, assim como todos os outros fatores, a gente precisa equilibrar. E como em todos os outros episódios, eu trouxe uma personagem para caracterizar esse fator de personalidade. No episódio de hoje, eu trago a Spencer, da série Pretty Little Liars, que é uma série que eu amava assistir na minha adolescência. Inclusive, eu deixo aí a indicação, que é uma história que conta ali o contexto de algumas amigas. E a Spencer, ela apresenta esse lugar de muita rigidez, né? Então, ela se cobra muito, ela é muito boa, ela é a mais inteligente, a mais perfeccionista do grupo. Até a forma como ela se veste conecta muito com essa personalidade dela, né? Então, ela é a melhor da turma, ela entra na melhor faculdade, ela tem as melhores notas, ela tem todo um lugar, assim, de muita cobrança, mas isso faz com que ela tenha muitos prejuízos também no contexto familiar. Ela tem algumas questões ali de autoestima, porque ela sempre sente que precisa sustentar esse lugar de ser muito boa no que vai fazer. Então, o mais ou menos, o mediano não dá para ela. Então, isso também gera um grande prejuízo. Então, eu indico aí vocês estudarem um pouquinho mais sobre a Spencer, a série é super legal. E se vocês também tiverem sugestões de outros personagens que vocês identificaram que têm essas características, me contem aqui embaixo que eu vou com certeza querer saber um pouquinho mais. Chegamos ao final da nossa série, onde nós falamos sobre os 5 grandes fatores de personalidade, o Big Five. Em cada episódio a gente falou sobre um fator de personalidade, eu contei um pouquinho mais e também dei dicas para você que tem o alto fator ali de cada personalidade, você também conseguir aplicar na sua vida e tornar a sua vida muito mais leve. Se você gostou, me conta aqui que eu com certeza vou querer saber. Não se esqueça de compartilhar esses episódios também, de curtir e de seguir nas redes sociais. Samila Estevam em toda rede social e Leve de Autoconhecimento também. E se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a aplicação do Big Five, sobre os 5 grandes fatores de personalidade, além de poder perguntar aqui, que eu com certeza vou ler e vou trazer novos conteúdos para vocês, nós também temos um contato lá no Insta
do Lab de Autoconhecimento com vários projetos que você pode se aprofundar e caminhar um pouco mais de pertinho comigo e vai ser um prazer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.